O TCE na TV já está no ar. Fique com a gente e confira os destaques desta edição. Itabaiana e Lagarto aderem ao Pacto de Governança Ambiental Municipal, numa força integrada de órgãos públicos com a participação do Tribunal de Contas de Sergipe. A ideia é que a gente consiga construir uma governança ambiental com secretaria de município estruturada, com pessoal qualificado. Fiscais do erário. Conselheiros do TCE julgam quase 180 processos nas sessões das câmaras e do Pleno na primeira semana de outubro. Vice-presidente do Tribunal de Contas da União visita a Corte Sergipana e destaca a importância da cooperação entre os órgãos de controle. É importante nós estarmos próximos dos tribunais de contas estaduais, porque de fato eles estão próximos da sociedade. Outubro Rosa. TCE promove ações de conscientização e dá voz a histórias de superação de servidoras que enfrentaram o câncer de mama. E ainda no quadro Diálogo Cidadão, uma conversa especial com a médica mastologista Tainara Carvalho sobre prevenção e diagnóstico precoce da doença. Fique com a gente, o TCE na TV está começando. Os municípios de Itabaiana e Lagarto agora integram o Pacto de Governança Ambiental Municipal. O ato, realizado com o apoio do Tribunal de Contas, reforça o compromisso com políticas de sustentabilidade, novos órgãos ambientais e ações de educação em prol do meio ambiente. A reportagem é de Juliane Balbino e Mica Neto. O ato de assinatura aconteceu na sede do Ministério Público de Sergipe. Na ocasião, aderiram ao pacto os municípios de Lagarto e Itabaiana. Durante a assinatura, o coordenador do projeto Nativa, promotor Sandro Costa, destacou que o pacto fortalece a governança ambiental dos municípios por meio de diversas medidas de proteção ao meio ambiente e ressaltou a importância da parceria entre os órgãos envolvidos nesse processo. Parceria imprescindível. Além do Tribunal de Contas, temos o Ministério Público de Contas, que é coautor desse projeto, não só parceiro. Temos também o IBAMA, a Secretaria do Estado do Meio Ambiente e a Associação Nacional dos Municípios do Meio Ambiente. Essa parceria é um dos pontos fortes desse projeto, porque em rede, de mãos dadas, é que a gente consegue alterar a realidade para melhor. Parceiro da iniciativa, o Tribunal de Contas esteve representado no ato pelo conselheiro substituto Rafael Fonseca, que, além de enfatizar a importância da iniciativa, destacou as ações da Corte de Contas Sergipana voltadas ao meio ambiente. O tribunal vem de forma atuante em relação ao meio ambiente, inclusive lançando agora o selo de iniciativa de sustentabilidade, e agora no mês de outubro será entregue, premiado alguns projetos que foram selecionados, né, por nós, e o tribunal também, na sua função de orienta os prefeitos, né, se for o caso, a escola de contas, preparando sempre a melhor governança, para a melhor aplicabilidade nas leis ambientais. Nós temos a nossa obrigação, né, de preservar o meio ambiente para gerações futuras e para o presente também. Ao todo, 6 municípios já aderiram ao Pacto de Governança Ambiental. O objetivo é expandir o projeto para todos os municípios sergipanos. A ideia é que a gente consiga construir uma governança ambiental com secretaria de município estruturada, com pessoal qualificado, com políticas públicas aprovadas pela Câmara de Vereadores, para que a gente possa ter instrumentos de efetiva promoção da qualidade ambiental nos municípios, que é onde efetivamente ocorrem os impactos ambientais das atividades desenvolvidas, tanto do ponto de vista econômico, das cidades, da expansão urbana, como também do ponto de vista das atividades agroindustriais. Então, o objetivo é que esses municípios eles se adequem, tendo uma estrutura mínima pública ambiental para que possa enfrentar os desafios que nós estamos enfrentando de degradação ambiental e de mudanças climáticas. Os gestores reconheceram a importância e destacaram o pioneirismo do projeto para a gestão ambiental. Essa assinatura do pacto, né, para a melhoria cada dia, cada vez mais do meio ambiente, a gente vê aí, né, o desequilíbrio ambiental no mundo inteiro. Então o Sergipe sai na frente, o Sergipe é o pioneiro e a gente aproveita agora como representante do município de Itabaiana, município de Lagarto aqui presente, municípios é importante para o Estado e que todo o Estado possa seguir, né, essa orientação, né, do Ministério Público para a gente juntos cuidarmos do meio ambiente.
O Tribunal de Contas de Sergipe iniciou outubro com intensa atividade. Só na primeira semana do mês, os conselheiros do TCE julgaram quase 180 processos nas sessões das câmaras e do Pleno. Confira. Na primeira Câmara, presidida pelo conselheiro Flávio Conceição, foram julgados 69 processos. Participaram da sessão os conselheiros Ulisses Andrade e Angélica Guimarães, os conselheiros substitutos Francisco Evanildo e Alexandre Lessa e o procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Melo. Na pauta, processos previdenciários e autos de infração. Na segunda Câmara, presidida pelo conselheiro Luiz Alberto Menezes, foram julgados 72 processos. Participaram da sessão os conselheiros Luiz Augusto Ribeiro e José Carlos Felizola, os conselheiros substitutos Rafael Fonseca, Francisco Evanildo e Alexandre Lessa e o procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Melo. Na pauta, processos previdenciários. Na sessão plenária, que também foi presidida pelo conselheiro Flávio Conceição, o colegiado julgou 26 processos e 2 protocolos. Entre os assuntos da pauta, prestações de contas, denúncias, representações e recurso de reconsideração. Confira os detalhes dos julgamentos no site do TCE ou assista às sessões na íntegra no canal da Corte no YouTube. E em visita à Corte Sergipana, o vice-presidente do Tribunal de Contas da União reforçou a necessidade de fortalecer a colaboração entre os órgãos de controle do país. O vice-presidente e corregedor do Tribunal de Contas da União, ministro Jorge Oliveira, e outros representantes do TCU foram recepcionados no gabinete da presidência do TCE pelo vice-presidente da Corte Sergipana, conselheiro Flávio Conceição, além de outros membros do colegiado e do Ministério Público de Contas. Durante o encontro, o conselheiro destacou a atuação do TCE de Sergipe e, em seguida, convidou o ministro e sua comitiva para conhecer o plenário do tribunal, que recentemente foi reformado. Ao final da visita, o vice-presidente do TCU destacou a importância da aproximação entre os órgãos de controle e a troca de experiências entre as instituições. Sempre é importante nós estarmos próximos dos tribunais de contas estaduais, porque de fato eles estão próximos da sociedade. Brasília é uma cidade distante não só fisicamente, mas muitas vezes das realidades do Brasil. E os tribunais de contas dos estados são, sem dúvida nenhuma, grandes parceiros que podem nos ajudar muito e aprendemos muito com os tribunais. Eu venho, em nome do presidente do Tribunal de Contas da União, o presidente Vital do Rego, trazer essa palavra de aproximação. Nós temos aqui uma secretaria regional do Tribunal de Contas da União no estado de Sergipe, com servidores residentes aqui, e é importante esse momento de interação, de trocar conhecimentos, de trocar experiências, trocar ferramentas de trabalho, desenvolvimento de sistemas que o Tribunal de Contas da União tem com os colegas daqui, mas sobretudo de aprender, de estar em contato, de ouvir os colegas aqui. Foi uma experiência muito boa. A seguir, a gente destaca as ações do Tribunal de Contas do Estado em alusão ao Outubro Rosa. E ainda no quadro Diálogo Cidadão, uma entrevista especial com uma médica mastologista sobre o combate e prevenção ao câncer de mama. É depois do intervalo, a gente volta já. Sou Sônia Trindade, exerço minhas atividades de pedagoga aqui no tribunal. Sou de nível superior da Secretaria de Educação, cedida há 27 anos para o tribunal. Trabalho na Escola de Contas. Não tive muito medo não, porque eu tinha acompanhado o tratamento de minha sobrinha 3 anos antes e teve sucesso. Eu descobri em 2021 fazendo o autoexame. Eu descobri o tumor já com 4 centímetros, ele era muito recente, porque tinha menos de 1 ano que eu tinha feito todos os meus exames. Do momento que eu descobri o tumor até a primeira sessão foram apenas 15 dias. Eu sei que isso é muito raro e a mastologista que fez o exame, ela disse que o tumor era muito recente, mas ele já estava disseminado para a axila. Com 15 dias eu já estava fazendo a primeira quimio. Na hora da quimio lá, eu fazia todo mundo rir, brincar. A gente faz numa sala, lá fiz na São Giovanni, e todo mundo eu fazia com que as pessoas levassem com mais leveza. O meu oncologista, quando ele olhou os exames, ele disse assim:
você vai ficar curada. É só o tempo do tratamento. Quando ele me disse aquilo ali, para mim foi tranquilo, sabe? Porque ele me passou uma confiança muito grande. E aquilo ali me marcou. Eu sabia que eu tinha confiança no que ele estava dizendo. Eu sabia que eu ia passar, eu ia vencer. Minha família foi essencial. Minha sobrinha, que eu já tinha acompanhado ela, e uma irmã mais velha, a mãe dela. Minha filha estava em São Paulo fazendo residência, queria voltar e elas não deixaram. E elas foram meu suporte principal, né? Porque uma me levava para a químio, para os médicos, e a outra e a minha irmã, eu ficava na casa dela. E o restante das minhas irmãs e sobrinhos me davam total apoio. Até hoje tomo a medicação, porque eu já tinha mais de 50 anos, vou tomar por 7 anos a medicação, que não deixa de ser uma químio. Mas não tenho mais nenhuma célula cancerígena no corpo, os exames estão tranquilos até hoje e vivo muito bem. Sempre gostei de viver, sempre gostei de mim, gostei das pessoas, mas eu acho que eu valorizo mais as coisas e valorizo mais ainda o divino, porque eu sei que os médicos agiram muito bem, mas eu sou uma pessoa com muita fé e ainda tenho mais fé ainda hoje em dia, depois do tratamento. Eu aconselho a todos que façam um autoexame. Não deixem de fazer, porque é o primeiro passo. E não tenham medo de procurar o médico, fazer seus exames periódicos, porque é só uma fase e passa. É o tempo de passar e a fé ajuda muito. De volta do intervalo, a gente destaca o Outubro Rosa. Além de promover atividades internas de conscientização ao câncer de mama, o TCE valoriza histórias de superação de servidoras que vivenciaram a doença, incentivando o diagnóstico precoce. Como parte da campanha, o tribunal distribuiu aos servidores o laço rosa, que é símbolo da mobilização mundial contra o câncer de mama, personalizou os computadores com a identidade visual da ação e exibiu fotos de colaboradoras que já enfrentaram a doença. Além disso, essas servidoras compartilharam nas redes sociais da corte suas histórias de superação, para inspirar colegas e toda a sociedade a valorizar o cuidado com a saúde e para alertar sobre a importância do diagnóstico precoce. A iniciativa da corte une informação, engajamento e solidariedade. Para conhecer essas trajetórias na íntegra e saber mais sobre prevenção, acesse o Instagram do TCE. E ainda em alusão ao Outubro Rosa, o quadro Diálogo Cidadão desta semana destaca a entrevista do jornalista Messias Carvalho com a médica mastologista Tainara Carvalho. O assunto da pauta foi o combate e prevenção ao câncer de mama e a importância do diagnóstico precoce para o tratamento da doença. Outubro chegou e com ele uma das mais icônicas cores da nossa matiz, o rosa. É o Outubro Rosa e traz um peso importante quando se fala em saúde, especialmente, né, claro, a saúde da mulher, a prevenção do câncer. Conosco a doutora Tainara Carvalho, nesse diálogo cidadão tão importante. Doutora, obrigado por ter aceito o nosso convite, que marca o Outubro Rosa. Obrigada pelo convite. O Outubro Rosa é um mês muito importante, né, para a saúde da mulher. Afinal, o câncer de mama é o tipo de câncer mais comum do mundo. Se tornou o tipo de câncer mais comum do mundo, tá? Então, nada mais justo do que a gente trazer à tona, com informações corretas, né, a importância desse tema. Então, o foco do nosso Outubro Rosa é a prevenção. Chamar as mulheres para o autocuidado, né, para poder realizar os exames de rotina, né, fazer o rastreamento do câncer de mama, que significa a gente tentar detectar
esse câncer de mama na fase mais precoce possível. Agora, talvez um dos cânceres mais falados no mundo, né? Campanhas e mais campanhas, lembrando que o Outubro Rosa é o mês assim para marcar a campanha, se trazer mais o assunto ao debate, mas é todo dia para se preocupar com isso, não apenas apenas uma referência anual e se escolhe uma cor para marcar isso. Por que ainda temos tantos casos, né? Há uma resistência da mulher na busca pela prevenção, doutora? Na verdade, o que a gente vê mais atualmente são mulheres buscando cada vez mais a prevenção, entender informações, né? O aumento do número de casos se dá principalmente por mais notificação. Justamente a gente está fazendo mais diagnósticos, né? Muitas vezes, antes a gente perdia esses diagnósticos, as mulheres podiam ter outros, não sabia nem do diagnóstico do câncer de mama, já tem uma metástase, enfim. Então, hoje a gente tem mais diagnóstico, a gente tem uma quantidade de mamógrafos realizando as mamografias, né, preventivas anuais, um número maior. E toda essa campanha do Outubro Rosa é justamente para chamar as mulheres para a prevenção, né? O rastreamento anual realizado através da mamografia, né? A mamografia é o exame que comprovadamente, né, por estudos científicos, reduz o risco de mortalidade pelo câncer de mama, tá? Quando ela deve começar a se preocupar, né? Qual é o start que a mulher deve dar? Os sintomas que ela pode estar sentindo que ela tem que começar a se preocupar com isso? Pronto, em primeiro lugar, a mulher não deve esperar sentir alguma coisa ou notar algo de diferente nas mamas e começar a fazer os seus exames preventivos. Todas as mulheres devem fazer a mamografia anualmente a partir dos 40 anos. Em alguns casos específicos, né, com histórico familiar, paciente que já teve alguma outra coisa anteriormente, às vezes a gente pode começar esse rastreamento antes mesmo dos 40 anos. Mas de forma geral, a partir dos 40 anos, anualmente, mamografia. Nós tivemos uma época, nesse histórico de luta contra o câncer, que a moda, o principal aconselhamento, a principal estratégia era o autoexame. A mulher se apalpar, a mulher procurar algum tipo de nódulo. Deu certo, não deu certo? Se abandonou essa ideia, doutora? Então, o autoexame continua sendo importante. A questão ele não... Ainda é válido. Ainda é válido, sim, com certeza. É importante a mulher conhecer seu corpo, porque a partir do momento que ela conhece, se ela notar algo de diferente do seu habitual, ela pode procurar o médico. Mas a questão significativa não é para esperar sentir alguma coisa no autoexame para começar a fazer a sua prevenção, o seu rastreamento. Então, a mulher que faz o autoexame e não sente nada, mesmo assim, se ela tiver 40 anos ou mais, ela deve fazer sua mamografia e, de preferência, buscar um especialista para a avaliação completa. Até recentemente, muito recente, porque essa liberação foi agora, existia uma linha de corte que era validada pelo Ministério da Saúde para se fazer exame só a partir de 50 anos e a cada 2. Né? Mastologistas há muito brigam pelos 40 e a cada ano, né? Como é que está pacificou essa questão agora, doutora? Que bom, isso foi uma ótima notícia para nós, mastologistas e todos os médicos que trabalham com a saúde da mulher, porque isso causava uma confusão muito grande, né? Algumas mulheres deixavam de fazer a mamografia entre os 40 e 50 anos por conta dessas informações desencontradas. Então, o Ministério da Saúde agora atualizou a recomendação, que há muito tempo a gente já vinha, né, nessa luta, para a mamografia anual a partir dos 40 anos. Tem um estudo brasileiro, né, com a população brasileira, que eu até já falei para algumas pacientes, quando traziam essa informação dos 50 anos, que nesse estudo, mais ou menos 25% dos casos de câncer de mama no Brasil eram em mulheres entre 40 e 50 anos. Então, se a gente deixasse de fazer a mamografia nessas pacientes, a gente estaria perdendo uma parcela importante de casos que podem ser diagnosticados na fase mais precoce, que é o que a gente sempre busca. Diagnosticado e curado, né? Quer dizer, então, talvez na história dessa nação, nós tenhamos acumulado uma dívida enorme, né? Com essa faixa de mulheres dos 40 aos 50 que não fizeram a detecção do exame. Tem cura?
Sim, o câncer de mama tem cura. E quando ele é descoberto na fase mais precoce, a taxa de cura é bem elevada, acima de 90% a 95%. Então, hoje em dia, a gente tem exames, tratamentos mais direcionados para cada tipo específico do câncer de mama. Então, o câncer de mama ele não é uma doença única, igual em todas as mulheres. Existem tipos específicos que demandam os tratamentos de acordo com cada tipo. E quanto mais específico for o tratamento para o tipo de câncer de mama, melhor o resultado, né? Melhor a eficácia do tratamento. Se tratar de uma forma geral, então existem vários tipos de câncer. Esse tratamento genérico, câncer de mama, se encaixa tudo em câncer de mama, mas não há uma fórmula única, então são vários tipos de cânceres. Exatamente. Então, não existe essa receita de bolo, né? O tratamento, ele, na medicina, de forma geral, ele está buscando ser cada vez mais personalizado. Então, a gente tem o geral, né, do tratamento. Então, o tratamento do câncer de mama, ele envolve cirurgia, ele pode ou não envolver a quimioterapia, que pode ser feita, inclusive, antes da cirurgia. Pode envolver também radioterapia e outras medicações orais, imunoterápicos, que são medicações mais novas, né? Tem estudos mais recentes mostrando a eficácia dessas medicações. Então, o tratamento deve ser personalizado para cada caso. Então, é sempre importante, quando a mulher tem um diagnóstico, em geral, ela conversa com outras pessoas e alguém fala, um conhecido fez primeira cirurgia, outra fala que não fez cirurgia, fez só rádio. Enfim, tem uma série de informações desencontradas. Então, é importante que a mulher, né, uma vez que tenha o diagnóstico, tire todas as suas dúvidas com os profissionais que acompanham. E a gente faz um acompanhamento multidisciplinar. Então, o mastologista, geralmente é quem faz o diagnóstico, quem faz a biópsia, e a partir daí entram outros profissionais, o oncologista, o radioterapeuta, e a gente faz um alinhamento para buscar o melhor tratamento para aquela paciente específica, para aquele tumor específico. Então, muda o tipo de cirurgia, muda o tipo de quimioterapia, de radioterapia, a ordem dos tratamentos também pode mudar. Nessa busca pela prevenção, né, que em saúde é tudo, né? Os dados mostram isso. Nós temos um outro câncer que é muito comum e que ainda é uma chaga nesse país, que é o câncer de colo de útero, que tem agora um aliado, que é a vacina contra o HPV. No câncer de mama, sonha-se com vacina, doutor? O que é que se tem de mais odierno aí projetado pela ciência? Por enquanto, em relação à vacina, não temos nada nesse sentido, né? O que a gente busca é fazer o diagnóstico o mais precoce possível, né? O que a gente tem de mais novo é que com pacientes que têm histórico familiar, né, a gente tem os testes genéticos. Esses testes genéticos podem detectar mutações, né, no gene da paciente, daquela mulher, que fazem com que ela tenha um risco maior de desenvolver câncer de mama. Então, pacientes que têm essas mutações genéticas, a gente pode fazer alguns tratamentos antes mesmo que ela desenvolva o câncer propriamente dito. Prevenção, a gente já falou, a prevenção, a senhora falou, vem da detecção mais rápida. Agora, para prevenir mesmo, né? Alguém vai ter determinado tipo de comportamento, de hábito, que pode, de repente, né, se ela tiver aquela obediência, não terá câncer. Existe isso? Veja, o que a gente tem são fatores de risco modificáveis, né, que a gente pode modificar. E eles todos estão relacionados muito ao estilo de vida, aos hábitos de vida. Porque, por exemplo, 2 fatores de risco que as mulheres não podem mudar, o fato de ser mulher e a idade. Tá? Então, são 2 fatores de risco não modificáveis. E em que é que a gente pode agir para poder reduzir o risco? Nos hábitos de vida. Então, uma mulher com atividade física regular, com peso corpóreo dentro do normal, que faz atividade física, que tem uma dieta balanceada, que evita cigarro, evita o uso de bebida alcoólica em excesso.
uso de determinados tipos de hormônios, de reposição hormonal de forma prolongada. Então, são esses fatores que a gente pode modificar para reduzir o risco. Mas não existe nada que a gente possa fazer para o risco ser zero. Por isso que mesmo mulheres saudáveis que praticam atividade física, todas as mulheres devem fazer o seu exame de rastreamento. Falar do Outubro Rosa, falar da mulher, né, tem que falar do companheiro também, né? O quanto ele é importante no processo de tratamento, uma vez detectado. Primeiro, lembrar que tem cura. Segundo, tem uma vida ali que ele precisa ser companheiro. Com toda certeza. Isso é bem tratado, né? Durante o processo de tratamento da mulher, ela tem geralmente um acompanhamento com o psicólogo, um acompanhamento com a equipe multidisciplinar também, para a gente acolher a família, né? Então, tem as dúvidas da mulher, tem as dúvidas dos familiares. Então, quando a paciente e sua família se sente acolhida, todo mundo passa a entender todo o processo do tratamento, porque envolve toda a família, né? A paciente não vai estar lá tratando sozinha, envolve uma mudança na vida daquela paciente enquanto ela está fazendo um tratamento. E a gente tem que sempre lembrar que nesse momento a mulher está fragilizada, então ela realmente precisa de um apoio, né, emocional com ela. Doutora Tainara Carvalho, muito obrigado por sua vinda a este Diálogo Cidadão aqui no nosso Tribunal de Contas do Estado. Eu agradeço o convite, obrigada. E o TCE na TV termina aqui. Você acompanhou nesta edição a adesão de Itabaiana e Lagarto ao Pacto de Governança Ambiental. Viu também o balanço dos processos julgados pelos conselheiros do TCE, conferiu os detalhes da visita do ministro Jorge Oliveira do Tribunal de Contas da União, conheceu as ações do Outubro Rosa promovidas pela Corte de Contas e no quadro Diálogo Cidadão ouviu as orientações de uma mastologista sobre a prevenção do câncer de mama. O programa completo já está disponível nas redes sociais do Tribunal de Contas de Sergipe e o nosso encontro já está marcado na próxima edição.